Um ótimo dia para vocês, meus amados. Que Deus ilumine grandemente a sua vida e em tudo que você fizer seja bem-sucedido. Eu declaro aqui, estendendo as mãos para você, que você que está assistindo esse vídeo, essa mensagem, seja muito abençoado. Tudo aquilo que você determinar, seus sonhos, suas metas, seus objetivos sejam concretizados. A própria palavra de Deus disse que nós devemos declarar. Então faça isso todos os dias. Quando você acordar, quando você sair para um compromisso, sair ao seu trabalho, tudo aquilo que você fizer, declare que será uma bênção, declare que será vitória, declare que nada de errado venha a acontecer e que a proteção do nosso Deus sempre esteja com você. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, dar um joinha, clicar no botão de joinha, de curtir aqui, porque o YouTube entende que mais pessoas vão receber essa mensagem e que é de grande relevância. Então eu peço que você nos ajude nessa empreitada, em todos os conteúdos que nós fizermos, tá certo? Então vamos para o tema de hoje. Eu gostaria de meditar, de pensar rapidinho aqui com vocês sobre uma coisa muito interessante. Saiu uma pesquisa recente, agora, não faz muito tempo, e essa pesquisa relatava ali, listava, melhor dizendo, os medos que as pessoas têm. E ali estava medo de altura, que é um medo muito comum entre várias pessoas. Ali estava medo de aranha, medo também de outros tipos de animais peçonhentos, como a cobra, por exemplo. Existia o medo de ficar fechado, né? A famosa claustrofobia. E também outros medos que são muito comuns, como o medo de perder alguém, como o medo de algo que irá acontecer, isso acaba criando alguns problemas emocionais nas pessoas, mas o topo da lista é exatamente o medo de morrer. Muitas pessoas podem não falar sobre isso e até mesmo não gostam de se pronunciar sobre o caso. É muito comum, por exemplo, quando você vai conversar com uma pessoa que perdeu um ente querido, falar sobre morte, ela sempre fica meio relutante, ela sempre fica meio exclusa do assunto, né? Porque o medo de morrer é o maior que as pessoas têm. Então, eu quero trazer para você que crê no Senhor Jesus uma coisa muito poderosa que ele falou para Marta, exato? Quando Marta viu que o Senhor Jesus chegou no lugar de Lázaro, o local onde Lázaro estava morto, né? Estava ali há dias já morto, ela disse exatamente assim, ó, no capítulo 11 do Evangelho de João, diz assim, ó, disse, pois, Marta a Jesus, versículo 21, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Ou seja, fazendo essa menção à morte. Olha, se o Senhor estivesse aqui, não haveria morte. O maior medo entre as pessoas. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. E aí ela replicou, falando o seguinte, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Mas só que o Senhor Jesus estava ali falando daquela morte naquele momento e também aproveitou para dar uma lição da vida eterna. E ele disse assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Nós que cremos no Senhor Jesus, nós que temos uma vida pautada na Bíblia, na palavra de Deus, cremos o seguinte, que a morte não é o fim. É apenas o início de uma nova jornada, de uma nova vida eterna ao lado de Deus. Quantas são as pessoas que hoje estão sempre preocupadas com a sua partida desse mundo? Quantas são as pessoas que hoje se encontram desesperadas para que venham ficar até mais jovens, né? Não sofrer com determinadas doenças, se prevenir? Isso é muito bom. Você deve sim cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, cuidar da sua mente, cuidar do seu emocional. Porém, entenda que isso vai acontecer comigo, isso vai acontecer com você mais cedo ou mais tarde. Eu sei que todo mundo deseja que chegue esse dia e ninguém sofra, ninguém venha
a padecer por conta de uma doença mortal, por conta de um problema muito grave, para que até as pessoas que fiquem não sofram tanto. Mas entenda, a morte, ela não é o fim, ela é somente o início de uma vida eterna com Deus. Olha para você ver quantas pessoas, infelizmente, partiram desse mundo cedo, sendo jovens ainda na sua idade, e também de uma forma muito repentina, muito rápida, que não deu tempo apenas para pensar ou na sua família, ou no seu futuro, ou para onde iria a sua alma. A nossa preocupação de fato deve ser o seguinte: para onde a minha alma irá quando de fato chegar o meu momento? Eu vou ressurgir e viver eternamente com Deus ou não? Quantas são as pessoas que divergem sobre esse assunto? Uns pensam uma coisa, outros pensam em outras. Mas entenda, a palavra de Deus ela é bem clara, que existe sim uma vida após a morte. E nós tomamos uma decisão hoje de onde queremos passar a nossa eternidade. Qual é o lugar? Você sabe que existe uma pessoa, pelo menos, que precisa ouvir essa mensagem? Que precisa ouvir aquilo que está escrito de fato? Quantas são as pessoas que também têm a sua Bíblia em casa e têm acesso hoje à Bíblia simplesmente pelo smartphone, se ela quiser? Mas ter a Bíblia em casa não faz com que você seja um cristão. Ter a Bíblia em casa não quer dizer que a sua alma já está salva. Você precisa abrir, ler, meditar e muito mais do que isso, trazer para a prática na sua vida. Então, esse ensinamento de hoje é para você que, infelizmente, faz parte dessa grande maioria que tem o medo lá em cima de morrer. Entenda, se você é de Jesus, se você o reconhece como seu salvador pessoal, se arrependeu dos seus pecados, você terá a vida eterna. Um forte abraço e eu espero por você no nosso próximo encontro. Compartilhe com seus amigos esse vídeo e até lá.